Oi, eu sou a Jennifer. Eu sou a Kailaine. Eu sou a Brisnes. Eu sou a Arielle. E nós somos alunas do IFMT Campus Campo Novo do Parecis. E hoje nós vamos falar sobre o tema eumintíases, doenças negligenciadas. Esquistossomose mansônica. Também conhecida por barriga da água, a esquistossomose é causada por um plateuminto originário da África, que provavelmente chegou ao continente americano com os africanos trazidos forçadamente na condição de escravos, no século XVI. A doença é encontrada apenas nesses dois continentes e é em limitada área da Ásia. Agente etiológico. O agente etiológico da esquistossomose Plateminto Escitoshoma mansoni, parasita heterogênico da classe Trematoda. O parasita apresenta nítido dimorfismo sexual, ou seja, machos e fêmeas com diferenças morfológicas. O macho possui o canal ginecóforo, onde se aloja a fêmea. Hospedeiro intermediário. Os hospedeiros intermediários da esquitomossomo são caramujos planormídeos do gênero Biomphalia. Esses moluscos não vivem em águas poluídas, mas apenas em águas limpas de lagoas e de córregos de poucas correnteza, ou em alagados que se formam depois de enchentes. O ciclo de vida. O ser humano é o hospedeiro definitivo do esquitossomos. A fêmea do parasita libera os ovos em vasos sanguíneos do intestino grosso. Os ovos, com o esporão lateral típico, atravessam a parede dos vasos sanguíneos e a do intestino e são liberados com as fezes. Se as fezes atingirem a água, sairá do ovo uma larva ciliada, o miracídio, que penetra no caramujo, em cujo interior se transforma em outra larva. O esporocisto, neste, forma-se larvas infectantes de cauda bipárdida, as cercárias, que escapam do caramujo para a água. As cercárias penetram ativamente através da pele e das mucosas, podendo causar um leve prurido, ou seja, coceira. Uma vez nos vasos sanguíneos, chegam ao fígado, onde se alimentam de sangue e completam seu desenvolvimento. As formas sexualmente maduras migram para os vasos sanguíneos do intestino e se acasalam, e as fêmeas iniciam a postura dos óvulos, reiniciando o ciclo. Locais onde a água de lagoas ou de riachos é usada para lavagem de roupas, para o abastecimento ou mesmo para o lazer são os principais focos da doença. Manifestações. É como afirma o ditado popular: se nadou e coçou, é porque pegou. Isso acontece porque os locais onde as cercárias penetram, na pele e nas mucosas, podem apresentar vermelhidão e prurido, justificando a designação de lagoas de coceira, para aquelas que onde se adquire a infecção. Na fase aguda, tem fraqueza, diminuição de apetite, febre, mal-estar, calafrios, delírios, náuseas e diarreia. Já na fase crônica, tem anemia intensa, fezes sanguinolentas e diarreia. A obstrução dos vasos sanguíneos do fígado e pelos parasitas provoca o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, que os médicos chamam de ascite, popularmente conhecida como barriga da água. Profilaxia. A esquistossomose é uma das parasitóricas cujas medidas preventivas são mais complexas. Bom, temos 4 delas. O combate ao caramujo. A eliminação do caramujo retira o ciclo à fonte das cercárias, forma infectante para o ser humano. Como os parnomídeos vivem em águas de pouca correnteza, a retificação de córregos e de desobstrução de margens dificultam a reprodução desses moluscos. O uso de drogas muloscocidas é a forma mais rápida de controle do esquistossomose. O tratamento das pessoas doentes. Drogas têm sido empregadas. O seu uso representa importante medida preventiva, porque, quando tratados, os indivíduos parasitados param de eliminar ovos. Saneamento ambiental. O tratamento adequado das fezes ou sua decomposição em local seguro, rede de esgoto, fossas sépticas, é importante, porque evita o contato das larvas com os caramujos. Evitar contato com águas contaminadas. A falta de informação sobre a doença e sua transmissão também compromete a eficácia dessa medida.
Se o contato com a água for inevitável, principalmente para trabalhadores em canais de irrigação, por exemplo, deve ocorrer preferencialmente de manhã, quando as cercárias são menos ativas. Agora vamos falar de fasciolose. São doenças parasitas que se encontram nas biliares de herbívoros, como bois e ovelhas, por exemplo, cujo agente etiológico é o plateuminto da espécie Fasciola hepatica. A infecção de seres humanos é eventualmente, em geral, em surtos epidêmicos. O parasita possui o corpo semelhante a uma folha, bastante achatado. Vivem nos canais biliares do hospedeiro vertebrado, onde alcançam a maturidade sexual e se reproduzem. Os miracídios se transformam e liberam cercária. Ficam-se a vegetação aquática. Se transformam e liberam cercária. Fixam-se a vegetação aquática. Ocasionalmente, seres humanos geralmente se infeccionam ao comer folhas de agrião ou alface. Formas de prevenir seria: toda verdura deve ser cuidadosamente lavada, combate aos caramujos e saneamento ambiental. Teníase. Teníase é uma doença humana causada por parasitas da espécie Taenia solium e Taenia saginata, que se autofecundam e vivem normalmente sozinhas dentro do hospedeiro. Humanos podem ser contaminados através de carne crua ou de ovos que ainda estão vivos. Esses plateumintos não têm sistema digestório e só absorvem nutrientes já prontos do hospedeiro, o levando à total perda nutricional. Hidatidose, doença que apresenta incidência mais elevada nos estados da região sul do Brasil. Está associada à criação de carneiros e ovelhas. O agente etiológico é o Plateminto echinococcus granulosus, parasita da classe Cestoda. A transmissão ocorre pela ingestão de ovos do parasita, nos quais se formam larvas para perfurarem a parede do intestino e penetrarem na circulação. Pelos vasos sanguíneos, as larvas atingem diversos órgãos, onde podem se fixar, ou seja, no fígado, pulmões, encéfalo e entre outros. Nesses órgãos, formam-se os cistos hidáticos, que podem atingir diâmetro superior a 10 centímetros. O equinococo é um parasita heterogênico. O parasita adulto vive fixado na mucosa do intestino delgado de cães, que eliminam os ovos junto com as fezes. Ovelhas ou seres humanos, ao ingerir ovos, podem desenvolver o cisto hidático, quando o cão se alimenta de vísceras de ovelhas. Ingere cistos que contêm escóciles do parasita. No intestino do cão, os escóciles originam parasitas adultos. A profilaxia envolve criação de ovinos e bovinos sem contato com os cães, não alimentar os cães com vísceras de ovinos e bovinos, tratar os cães parasitados e cuidado ao lidar com os cães, pois os ovos do parasitas ficam aderidos aos pelos. Agora vamos falar de ascaridíase. A ascaridíase atualmente é uma das parasitoses mais frequentes no Brasil. É causada por nematódeos conhecidos como lombrigas, da espécie Ascaris lumbricoides. Habitam o intestino delgado, onde vivem de alimentos ingeridos pela pessoa parasitada. O Ascaris lumbricoides é parasita monogênico. Ele passa pelos pulmões durante seu percurso pelo hospedeiro. Seus ovos são eliminados com as fezes do indivíduo infectado. A infecção ocorre por ingestão de ovos em água ou alimentos, principalmente verduras. Sua passagem para o interior do alvéolos pulmonares costuma provocar inflamação acentuada, às vezes determinando manifestações semelhantes às de uma pneumonia. Manifestações. A gravidade das manifestações depende do número de parasita. Manifestações da fase da larva. As larvas podem causar tosse, expectoração, falta de ar, catarro, sanguíneos e febre. Manifestações da fase adulta. Os parasitas adultos têm ação exfoliativa, pois retiram nutrientes da pessoa infectada. Em crianças podem provocar ou acentuar desnutrição.
liberam substâncias tóxicas que provocam reações alérgicas, urticária e convulsões. Profilaxia são medidas preventivas contra arcadias, como educação sanitária, cuidado no preparo dos alimentos, higiene pessoal, tratamento das pessoas parasitadas e entre outros. A ancilostomíase, ou amarelão, é causada por Ancilostomídeos. Esse parasita é um nematóide denominado de Ancilostoma duodenale, que chega a 10 milímetros de comprimento e se alimenta de sangue no intestino do hospedeiro. Também o nematóide Necator americanus transmite a doença. Ambos são larvas desenvolvidas fora do corpo, que penetram na pele, dando febre, falta de ar, entre outros sintomas. O paciente chega a anemia profunda, pois o parasita pode ingerir até 30 ml de sangue. Strongyloidíase. O agente etiológico é o Strongyloides stercoralis, nematóide monogênico que parasita o intestino delgado. As manifestações usuais são diarreia, dor abdominal e perda de peso. O ciclo da vida é semelhante ao do ancilóstomo: penetração ativa através da pele, ciclo pulmonar, intestino delgado. No intestino humano, as fêmeas produzem ovos que eclodem e liberam larvas, as quais são eliminadas com as fezes. No solo, as larvas podem dirigir-se para dois tipos de ciclos: ciclo direto partenogenético, ciclo indireto. Oxioríase ou enterobíase. O agente etiológico é o nematóide Enterobius vermicularis, também conhecido como oxíurio, parasita monogênico que vive no intestino grosso. A fêmea elimina ovos na região perianal e a pessoa pode infestar-se levando a mão à boca após coçagem. As medidas preventivas incluem higiene pessoal, troca periódica das roupas de cama e de dormir, limpeza do quarto com pano úmido ou aspirador de pó, tratamento das pessoas parasitadas. Bicho geográfico: larva migrans cutânea. Os agentes etiológicos são os nematóides Ancylostoma brasiliense e Ancylostoma caninum, parasitas monogênicos habitualmente encontrados em gatos e cães. A larva do parasita migra sob a pele, provocando lesões semelhantes às linhas de um mapa. Depois das semanas, a larva morre. As medidas preventivas consistem em tratamento de gatos e cães, remoção e incineração das fezes desses animais, proibição de cães e gatos em praias e limpeza e manutenção de tanques de areia onde crianças brincam. Filaríase ou elefantíase. O agente etiológico é o nematóide Wuchereria bancroft, parasita heterogênico, também denominado filária. Mosquitos do gênero Culex ingerem microfilárias quando sugam o sangue de pessoa infectada. As microfilárias transformam larvas infectantes que migram para o aparelho bucal do inseto. As principais medidas preventivas são combate ao mosquito transmissor, eliminação dos criadouros do mosquito, uso de telas, mosquiteiros e repelentes, e tratamento das pessoas parasitadas. Bom, e aqui chega o final do nosso vídeo. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Obrigado por acompanhar até aqui. Tchau!